Meus amados irmãos, nós chegamos a Atos 12. Depois de tantos dias, nós estamos começando a andar, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Por favor, abra comigo a sua Bíblia aí, por gentileza. Obrigado, Cidinho. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu pedi aqui para a gente marcar o horário, que o relógio ali está desligado. Senão, quando vem aqui, estou pregando até 10 horas. Né? Eita, pensa. Vamos nessa, né? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler até... Deixa eu ver aqui. Nós vamos ler pouco hoje, porque o assunto é grande. Nós vamos ler até o 10. Vamos ler até o 10. Porque aqui dentro desse capítulo tem pelo menos 4 assuntos para a gente estudar, né? Vamos ler até o verso 10. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o à quarta-feira dos soldados, para que pagassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro pelos 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: sente-te, põe as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua caraça e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Assim, saindo, recorreram à rua e todos apareceram. Maravilha, texto muito importante. Nós vamos começar pelo começo. E nós vemos aí que tem uma ponta que puxa de uma outra história, né? E por aquele mesmo tempo. Então nós estamos vindo do capítulo 11, e esses são textos, isso acontece pouco, só acontece quando nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Mas esse é um texto que é o complemento do texto que estudamos ontem. A igreja do Senhor está avançando, ela está chegando em cidades como Chipre, Antioquia, a Fenícia. São regiões que são consideradas pelos judeus como gentílicas. Até antes da morte de Cristo, éramos impensáveis para os judeus como povo que pertencesse ao plano da salvação. Agora que a igreja do Senhor Jesus foi fundada e ela ganhou as suas bases, ela está cumprindo o ID do Senhor, se desenvolvendo e alcançando outras nações, alcançando outros povos, e os seus líderes são instrumentos de Deus para que esta igreja avance até os confins da terra, cumprindo assim o propósito da vida, morte e ressurreição de Cristo e a implantação da igreja. A igreja tem uma missão importantíssima,
que é alcançar todas as nações da terra, pregar o evangelho. A nossa responsabilidade não é convencer a humanidade a respeito do plano da salvação, a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja e da eternidade. A missão da igreja é pregar o evangelho. Quem convence a respeito da verdade, justiça e juízo de Deus não é a igreja, não sou eu, não é você. Por isso não se sinta frustrado. Tem hora que você gasta tempo pregando alguém, talvez uma vida inteira, discipulando alguém, e essa pessoa não é convencida. Essa não é uma missão minha, não é uma missão sua. A nossa missão é pregar o evangelho e viver o evangelho. A missão de convencer, ela é total e completa do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Agora Deus estabeleceu líderes que são cabeças da evangelização, líderes audaciosos, cheios do Espírito Santo, que pregam mais do que a Torá ou a lei que se cumpriu em Cristo. Eles pregam o evangelho de Cristo, os ensinos de Cristo, a palavra de Cristo para a sua igreja, do noivo para a sua noiva, os escritos que Cristo deixou. E como o Espírito Santo está sobre eles, operando sobre eles, agindo sobre eles, assim como o Espírito Santo está em nós, agindo em nós, operando em nós, quem é que pode barrar a obra da igreja? Ou a obra do Espírito Santo na sua vida? Quem é que pode barrar isso? Ninguém pode, mas os homens tentam. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode, mas o inimigo vai tentar. E ele vai se utilizar de toda e qualquer arma que possa te ferir. Ele não pode impedir, mas que ele vai tentar, ele vai. E ele é sagaz. Ele não tem amor, não tem misericórdia, e ele odeia a igreja, e para isso ele usa homens, ele usa poderes, ele usa sistemas, ele usa estrutura, ele vai se utilizar do que ele tiver para impedir e tentar impedir e barrar a igreja. E por aquele mesmo tempo, em um tempo de crescimento, em um tempo que a igreja está avançando, em um tempo que o evangelho está avançando, que o evangelho está chegando às nações, que tem milagre, que Deus está operando a promessa, naquele tempo, irmã, deixa eu te dizer uma coisa, para que você fique atento, cuidado com o tempo da promessa, da bênção e da vitória, em que você está desfrutando da bênção de Deus, cuidado para não se distrair. Hoje a palavra profética é essa. Pegue na mão de alguém e diga a ele, não se distraia. Fique atento, irmão. Rapaz, isso aqui é demais, ó. Isso aqui não é palavra de autoajuda, não. É palavra bíblica. Não se distraia. No tempo da bênção, irmão, no tempo da vitória, no tempo que o Senhor está cumprindo promessa, não se distraia não, porque o inimigo ele também não dorme. O inimigo fica à espreita, o inimigo vive ao nosso derredor procurando uma brecha. Em tempo de vitória, redobre sua atenção espiritual. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de celebrar o Senhor. Não deixe de colocar na presença de Deus sua casa. Não deixe de colocar na presença de Deus sua família. Não deixe de orar buscando discernimento. Em tempo de vitória, receba essa palavra profética para a sua vida. Não se distraia. Esteja atento, busque de Deus discernimento. Então, naquele tempo, por aquele tempo, quer dizer, no tempo de crescimento. Quando é que o inimigo vai levantar para vir contra a igreja? Quando a igreja está crescendo. Quando é que o inimigo vai levantar para tentar nos barrar? Quando você está avançando. Quando você está avançando em promessa. Porque quando Deus nos faz viver a promessa, Ele vai investindo na gente ousadia, autoridade, coragem, vai tirando os embaraços e vai nos fazendo avançar. Que coisa linda, irmão. É isso que Deus faz. Mas por esse tempo, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para matar.
E ele começou pela liderança. Para tentar calar a voz da igreja, ataca-se a liderança. Como eu faço para fazer com que a igreja se enfraqueça? A metodologia hoje é a mesma. Não estão cortando a cabeça, mas tem muitos cancelamentos. Não faz a cabeça rolar, mas tem muitos ministérios paralisados por medo. Tem muitos líderes paralisados porque estão cancelados. Hoje a forma de paralisar a igreja, a metodologia é a mesma. Se quer enfraquecer a igreja, ataque a sua liderança. Vamos atacar os seus líderes. Primeiro líder, eles mandou matar a Tiago. Mandou decapitá-lo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Esta é a função do inimigo da igreja. Essa é a função daqueles que odeiam a igreja. Atacar a sua liderança, atacar os seus líderes, para barrar a marcha da igreja, para impedir que a igreja avance. Pare a sua liderança, aniquile os seus projetos, mate a sua liderança. Essa aqui é a função de quem está lá fora, não é a função de quem está dentro. E a Bíblia, ela é tão detalhista que ela diz que quando Herodes mandou matar a Tiago e o decapitou, esse Tiago aqui é o irmão de João, esse Tiago, um dos filhos de Zebedeu, esse Tiago foi decapitado, teve a sua cabeça cortada, e o texto do verso 3, ele é assustador. Ele vai dizer que Herodes viu que isso agradou os judeus. Os judeus ficaram felizes. Os judeus começaram a aplaudir. Ele agradou o coração dos judeus. E como ele agradou o coração dos judeus? Quando eles viram que ele estava matando aqueles que estavam edificando a igreja. Como ele viu que isso foi bom, ele disse: rapaz, esse negócio deu certo. Esse negócio de matar a liderança, esse negócio dá certo. Já matei a Tiago, que era um dos pastores, um dos líderes. Vamos matar também a Pedro, que é um dos principais, que é o pastor da igreja, constituído por Cristo. É uma liderança forte e respeitada. Vamos matar a Pedro também, mas não tinha jeito, porque estava chegando o dia da Páscoa. Ele pensou fazer a mesma coisa que fez com Jesus, na época em que Jesus foi morto: solte a Barrabás ou solte a Cristo? Não, solte a Barrabás. Então ele guardou Pedro na prisão para ser morto depois. Mas hoje eu quero pregar sobre isso. Os judeus olharam e disseram: isso é bom. E Herodes viu que agradou aos judeus, agradou o coração deles, que Herodes estivesse matando a liderança. Meus irmãos, olha aqui para mim. Há algo muito sério que nós precisamos tratar nesse assunto. Nós estamos vivendo dias muito maus, em que o plano de Satanás matar agora não é tirar a vida, não é derramar o sangue, é inutilizar uma liderança, é fazer uma liderança fraca, que não tenha influência, que não tenha capaz de projetar nada, que não tenha capacidade de pregar nada, porque tudo que pregar esvazia a igreja, tudo que pregar deixa a igreja vazia, tudo que for pregar, a igreja, os irmãos vão embora. É uma liderança que vive pisando em ovos, tem medo de pregar a verdade, insegura de pregar a verdade, precisa pregar a verdade, é cobrada por Deus para que pregue a verdade, mas quando prega a verdade, tem medo da igreja se esvaziar, porque os crentes estão frágeis, sensíveis, querem viver na igreja, numa condição de pecado, levando uma vida de engano, vestindo roupa de crente, mas com o coração de malignidade, tomado pelas trevas, tomado pelo pecado, e há uma liderança sendo inutilizada, e mais do que isso, tem muita gente que gosta. Observe que eu vou dizer para vocês uma palavra profética. Deus nesse tempo vai limpar altares, vai arrancar falsos líderes, vai tirar falsos líderes do altar, vai tirar aqueles que estão enganando a igreja, usurpando da igreja, vivendo da lã das ovelhas, e sem entregar-lhes a palavra de Cristo, sem lhes entregar o alimento de Cristo, sem tirar os carrapichos, sem purificar os ouvidos, sem derramar
azeite sobre as ovelhas, deixando elas caminharem pelo caminho do maligno, Deus vai arrancar falsos líderes de sobre o altar e vai fazer uma limpeza. Agora, a missão da igreja não é alegrar com isso, porque virá escândalo, irmão, se prepare. Virá escândalos, teremos escândalos, e hoje escândalo ganha uma velocidade grande, mais do que aquela. Hoje caiu ali, tem um em cima assim, ó, deixa eu tirar um print, deixa eu gravar um vídeo desse fulano que caiu, e tem gente prestando serviço para Satanás. Compartilha, publica, republica. Não compartilha uma palavra bíblica que o seu pastor prega, mas compartilha os escândalos, compartilha os escândalos da igreja. É pessoas vestidas com o mesmo espírito que os judeus estavam vestidos. Já que eu não faço, já que eu não prego, já que eu não sou instrumento de Deus, eu vou matar quem prega, eu vou impedir quem vai, eu vou barrar quem vai, eu vou causar dores para quem vai, eu vou causar dores para quem caminha. Mas o Espírito de Deus estará aqui esta manhã, nos trazendo a palavra, dizendo que a função da igreja não é a alegria com a perseguição de uma liderança. A missão da igreja é outra. Enquanto os judeus se alegram porque Herodes está matando os seus líderes, a igreja faz diferença. A igreja, ela responde de outra maneira. Procurei o texto, o verso abaixo, em que enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. Então, irmão, aqui hoje nós vamos liberar uma palavra de resgate para a verdadeira liderança. Oh, Remaná, súbia. Eu sinto tanta autoridade para pregar esta palavra. Nós vamos aqui hoje como igreja nos posicionar. Deus, levanta e dá-nos uma verdadeira liderança. Levanta aqueles que são verdadeiros líderes, que amem a sua igreja, que amem a sua obra, que amem o seu povo, que preguem a sua palavra, que são instrumentos do Senhor nessa terra. Nós não abriremos mão deles para que sejam feridos, afrontados, aprisionados, atacados. A igreja estará aqui para ser guardiã de uma liderança eficaz. Oh, meu Deus, irmão do céu. Oh, rebalava súbia. A igreja estará aqui para ser guardiã de uma liderança eficaz. Nós não podemos nos comportar como abutres, irmão, procurando carniça. Nós não estamos em busca de escândalos. Nós não estamos em busca de igreja que enfraquece e que cai. O propósito da igreja é fortalecer, é cobrir, guardar em oração uma liderança eficaz. Preste, Nemenécia, o Espírito de Deus estará aqui para nos convocar esta manhã, para a seriedade desta palavra. Tem muitos líderes que são íntegros, homens e mulheres íntegros, homens e mulheres de Deus, vivendo uma vida piedosa, e que estão em sofrimento, estão pensando em abandonar a obra, estão em luta, estão vivendo em guerra, em batalha espiritual, com medo de perder o rebanho. Mas nós liberamos daqui de Porangatu, do ciclo de oração, com essa quantidade de pessoas aqui, uma palavra profética. Aqui nessa igreja, tem uma igreja que está orando por uma liderança eficaz. O ciclo de oração está orando por uma liderança eficaz. E onde você estiver, em qual cadeia você estiver, Deus vai enviar a resposta da nossa oração, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, remachou menerras. Como é que é, irmão? Nós vamos ficar olhando apaticamente? Não. Nós somos uma igreja eficaz. Se Deus nos deu uma liderança frutífera, se Deus nos deu uma liderança corajosa, se Deus nos deu uma liderança que faz a igreja avançar, se Deus nos deu uma liderança que faz a igreja crescer, se Deus nos deu uma liderança audaciosa como era a liderança de Pedro, se Deus nos deu uma liderança corajosa que nada tem a sua vida por preciosa, que acabou de ver um dos apóstolos principais, um dos discípulos de Cristo ser morto, acabou de ver a Tiago ser morto, ele continua indo para a prisão e ele vai dormir. Depois nós vamos tratar disso aqui. E ele vai dormir.
mas porque Ele sabe, enquanto Ele está preso, tem uma igreja que está livre. Pode prender líderes, pode tentar envergonhar a liderança, mas jamais poderá calar a igreja que ora. Jamais poderá calar a igreja que ora. Jamais poderá calar a igreja que ora. Já vou encerrar. Jamais poderá inutilizar a igreja. O poder, eu sinto na minha pele, irmão, o poder da igreja, a autoridade da igreja, o que faz a igreja eficaz, o que fortalece a marcha da igreja está aqui, ó, oração. Oração. Oração, oração, clamor, clamor, e que o inimigo saiba, que essa terra saiba, que esse país saiba, que nós estamos nos posicionando, nós somos a igreja que vai manter uma liderança eficaz de pé, pode prender, pode pôr em cárcere, pode tentar destruir, mas a igreja permanecerá orando, a igreja permanecerá unida. A igreja permanecerá unida. Se você está perto de 2 ou 3, pegue assim, ó. Diga, nós permaneceremos unidos. Irmã, pensa na vontade de pregar que eu estou esta manhã aqui, assim. Uma palavra dessa é poderosa demais. Aonde você estiver, saiba, você não está sozinho. Você está ligado à igreja. Este elo é forte e poderoso. Este elo busca anjo, quebra cárcere, liberta o encarcerado. Nós, a igreja, permaneceremos unidos. Você pode adorar a Deus. Nós, a igreja do Senhor, permaneceremos unidos. Oh, aleluia. Não saia pelos escândalos, não, irmão. Nós já vamos orar e encerrar. Eu já vou orar e encerrar. São 9h03. Não saia pelos escândalos, não. Não saia pelos escândalos, não. Se você vê alguém, se você vir alguém que enfraqueceu, caiu, foi embora, permaneça unido. Permaneça ligado ao corpo. Fica no ambiente da oração. Fica num ambiente onde as coisas acontecem. Fica num ambiente.